constantemente tem acalentado as nossas dores, as nossas dificuldades e tem nos dado alento e ânimo forte para seguirmos nesta caminhada que nos leva aos céus. Recebamos também a nossa gratidão e o nosso reconhecimento àquele que o Senhor, ó Deus, o Senhor preparou nos dias atuais para ser o pastor por excelência de nossas almas, o último profeta que caminhou sobre esta terra, o nosso querido e santo profeta Ronaldo. Querido profeta de Deus, neste momento, com muita humildade, chego-me diante do Senhor para suplicar a tua graça, a tua bênção, a tua santa inspiração para todos os atos de mais esta santa reunião. Querido profeta irmão Aldo, que o Senhor, ao lado da Santa Rosa, ao lado de Maria Santíssima, dirija todos os atos desta santa reunião. Esteja presente na vida, no coração de cada um desses teus irmãos, desses teus filhos, aqui presentes, e também dos demais que nos acompanham esta programação via internet. Que o Senhor possa enviar santos anjos aos lares dessas pessoas que possam fazer companhia e ajuda-nos a ter a sabedoria dos céus para entendermos os conselhos, as orientações que iremos relembrar, que são palavras de Jesus, que são palavras do Consolador, que são palavras do Senhor, ó Santo Profeta e Romano. Certo de todas estas bênçãos, certo da companhia de santos e anjos que já integram este tabernáculo santo, nós muito agradecemos. E em teu nome santo, ao profeta irmão Aldo, mais uma vez, venho declarar esta reunião iniciada para a honra, louvor e glória do Rei dos céus, hoje e eternamente. Amém. Cantaremos todos juntos, igreja forte. Todos podem ocupar os seus devidos lugares. Em sequência, nós cantaremos mais 2 hinos de nosso inário, onde iremos todos juntos, com bastante júbilo e alegria em nosso coração, louvar a presença de santos e anjos em nossa reunião, através destes hinos de louvor. Cantaremos o hino de número 96, A Doutrina que Temos Pregado. A doutrina que temos pregado é uma fonte de felicidade. Os que creem nesta Igreja Apostólica são libertos de todo o mal. Por Jesus, porque somos fiéis, nos concede o poder celestial. O poder desta Igreja é tão grande, porque temos o Consolador, que ensina a verdade e o amor, combatendo o pecado e o mal. Santa
transforma-os em santos, que aos segue de boa vontade. Finalizando esta parte, cantaremos o hino de número 73, Porta Verdadeira. Esta Igreja Apostólica tem no céu a santa unção, é a porta verdadeira, onde existe a salvação. O que crer nesta Igreja e sua doutrina obedecer, com Jesus e seus apóstolos, no seu reino irá viver. O meu jugo é suave, foi a sua pregação. Quem quiser a vida eterna, viva em santificação. Amém. Neste momento, nós, em prosseguimento a esta santa reunião, passaremos a cargo das apresentações pelo coral, onde, para o primeiro momento, teremos a oportunidade de ouvir ser apresentado o hino intitulado Bem-vindo à Casa do Senhor, ser apresentado pelo coral jovem.
prece e louvor a Jesus ser apresentado em vosso sono. Jesus, eu entrego em tua mão este meu coração que o Senhor tanto conhece. Eu sei que o Senhor aqui está presente neste altar. Suplico, escute minha prece. Senhor, humildemente eu te peço que estendas tua santa mão sobre o meu ser. Permitas que o teu manto divino sobre mim seja estendido e me des a tua bênção. Eu venho te pedir mais humildade, te pedir mais mansidão para lidar com meu irmão. Eu venho te pedir mais complacência, pedir mais paciência, mais amor e compreensão. Eu venho te pedir mais humildade, te pedir mais mansidão para lidar com meu irmão. Eu venho te pedir mais complacência, te pedir mais paciência, mais amor e compreensão.
Jesus, eu creio na tua promessa que um dia enviaria o outro Consolador. Eu creio que na Santa Rosa, tua promessa gloriosa, nela se consolidou. Senhor, quero falar ao mundo inteiro que o Senhor está presente nesta igreja apostólica, revelando a tua doutrina, dirigindo nossa vida com os ensinos da Santa Rosa. Senhor, me ajude a ser forte, a ser sábio e vigilante para vencer o tentador. Eu quero ser exemplo de verdade, praticar tua bondade e teu perdão e o teu amor. Senhor, me ajude a ser forte, a ser sábio e vigilante para vencer o tentador. Eu quero ser exemplo de verdade, praticar tua bondade, teu perdão e o teu amor. Jesus, me ajude a dar mais valor ao teu sacrifício em minha vida. Derramaste o teu sangue por mim, morreste numa cruz e fosse humilde mesmo assim. Senhor, é uma honra para mim devotar-te adoração na casa do Senhor. Ouvir os teus ensinos preciosos, tomar a tua bênção e receber a tua santa unção. Senhor, é muito bom estar aqui e saber que o Senhor está olhando para mim. Faz de mim o que quiser, eu estou em tuas mãos, ó amado Redentor. Fortalece a minha fé, para que eu saiba fazer tua vontade, meu Senhor. Um dia lá no céu de esplendor eu possa te louvar. Eternamente, ó meu Salvador.
Prezados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir essa prece, uma oração a Jesus, em forma de um louvor, em melodia, aonde a letra deste hino nos faz meditar na nossa condição de filho de Deus nesta terra, aonde realmente a cada dia precisamos buscar mais de Jesus, paciência, mansidão, humildade, sentimentos que foram criados pelo Pai, pelo Espírito Santo, para que nós possamos ser bem-aventurados em todos os dias em que vivermos nesta terra e possamos, ao concluir a nossa jornada terrena, termos o direito de ganhar a vida eterna. Por isso, prezados irmãos, que é muito importante meditarmos na letra que o coral apresenta de cada hino, porque é uma mensagem que vem falar aos nossos corações, trazendo-nos ensinamento, trazendo-nos fé, trazendo-nos estímulo para lutarmos e sermos vencedores no nosso cotidiano. Em prosseguimento, teremos mais uma oportunidade de ouvir o coral apresentando o hino intitulado Cristo em Nós. Orar
Prezados irmãos e irmãs, queridos internautas, é uma grande realidade afirmarmos que temos Cristo em nós, nos dirigindo, nos abençoando, nos ensinando e fazendo-nos a cada dia participantes de um plano que Deus tem para a criatura humana, que é o plano de salvação do maior número de almas possíveis para o reino de Deus. E dentro deste plano somos participativos, fomos chamados para ser parte integrante do mesmo, aonde Jesus, ele, ao verter o seu sangue inocente naquela cruz, prometido deixou o Consolador, prometido deixou a restauração da sua igreja, para que reavivasse a fé nos corações e que Deus pudesse falar novamente com a criatura humana. E eis, prezados irmãos, que a Igreja Apostólica ressurge e bem viva está, divulgando a palavra de Jesus, divulgando o seu Evangelho e mostrando ao mundo que as promessas do Divino Mestre têm sido executadas nos dias atuais, a respeito do Consolador, que é a Santa Avó Rosa, que anunciamos com convicção de fé, pelas obras, pelos grandes milagres realizados e pela maneira sábia de dirigir esta Santa Igreja. E é por isso, prezados irmãos, que neste momento nós adentraremos na parte da meditação do sustento, manutenção e progresso da obra da Igreja Apostólica nos dias atuais. Para este primeiro momento, eu irei proceder à leitura da mensagem que está publicada no boletim desta semana e logo após, dentre alguns instantes, faremos uma breve reflexão sobre a mesma. O título da mensagem assim descreve: os apelos de ofertas são destinados a manter a obra desta igreja. Prezados irmãos apostólicos, é nosso dever, como direção da igreja, cuidar de tudo o que se refere à manutenção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da igreja, tendo deveres e obrigações sociais, comerciais e trabalhistas. Logo, temos que defender os interesses da obra, cujo prestígio da igreja é muito grande neste país. Portanto, fazemos estes constantes apelos de ofertas para relembrar cada apostólico o seu sagrado dever de manter a obra do Consolador, para que possamos cobrir as despesas de cada mês, que são obrigatórias e muito necessárias. Também não podemos nos esquecer da expansão dos trabalhos para atender os pedidos de aberturas de novas congregações e novos programas radiofônicos à hora milagrosa, além de construções e reformas necessárias e urgentes para a adequação de nossos templos. Estimados irmãos e irmãs, cada apostólico assumiu um compromisso com Deus de lutar pelo reino dos céus, pois é a igreja do Consolador que representa este reino na terra. Daí, aconselharmos que façam seu esforço e que cada um contribua conforme estiver proposto no seu coração, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo amam aquele que contribui com amor e alegria. Participem também das campanhas para as construções e reformas e também para a reposição do caixa da igreja, que são realizadas para garantir a estabilidade das nossas contas e continuidade dos nossos trabalhos de reformas e construções das congregações e também da sede. Confiamos no vosso amor e compreensão e unidos haveremos de cumprir a missão
que nossa Igreja Apostólica recebeu de Deus Pai e de Jesus em nossos dias. Recebam nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. Tenham muita prosperidade em seu trabalho e em suas realizações. Queridos e prezados irmãos e irmãs, queridos internautas, mais uma vez, é grande a alegria que deve estar em nossos corações, por Deus nos conceder a honra de mais uma vez ter a oportunidade de demonstrar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento aos céus, por tudo o que temos recebido constantemente em nossas vidas, em nosso trabalho, na nossa família, nos nossos lares, no mundo em que vivemos, e pela oportunidade de ainda estarmos tendo de anunciarmos o Evangelho de Jesus a toda a humanidade, para que possam saber que Jesus aqui já está pela sua segunda vez, representando a sua segunda vinda, há mais de 65 anos, pregando a sua mensagem, pregando o seu Evangelho, os seus ensinos e acolhendo almas, corações, transformando vidas, transformando lares e arrebanhando para os céus. Por isso, prezados irmãos, é o nosso dever como filho de Deus sermos gratos e reconhecidos por tudo quanto temos recebido constantemente dos céus. E devemos, em cada oportunidade como esta que estamos tendo, demonstrar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, meditar na nossa vida tudo que temos recebido, tudo que temos alcançado, e sabermos e entendermos profundamente que tudo que possuímos foi porque Deus nos concedeu a honra e a oportunidade de conquistar. E por isso nós devemos ser justos. E nós também devemos olhar para o mundo, para os dias em que vivemos. Quantas pessoas estão clamando por uma mensagem de paz, de justiça, de verdade, procuram entender as palavras de Jesus, os seus ensinamentos registrados nas Sagradas Escrituras, promessas que ele deixou, falando principalmente no livro de Apocalipse, falando a respeito da igreja prometida, aonde ele fala também a respeito do Consolador, onde ele afirma que faria novas todas as coisas, anunciaria as boas novas de salvação, e tudo isso está acontecendo. Tem sido uma realidade em nossos dias, temos presenciados, e nós precisamos mostrar ao mundo que está a oportunidade a todos quantos quiserem, e que Jesus mais uma vez está dando a sua vida em sacrifício para salvar as nossas almas. Por isso, prezados irmãos, o momento é de fazermos a nossa parte daquilo que está proposto no íntimo da nossa alma, segundo a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelos céus, pelos santos, pelas bênçãos adquiridas em nossa vida. Por isso, prezados irmãos, deixo-lhes estas simples palavras aos vossos corações e peço que façam com amor, façam com carinho, com desprendimento, como sempre têm feito, porque é graças ao empenho dos irmãos, a força de vontade, o amor que os irmãos sentem pela igreja, é que a igreja conseguiu chegar até o patamar que está, progredindo, evoluindo, expandindo, mas só que ainda temos muito o que fazer, e muitos nós ainda conseguiremos com a união de todos nós unidos ao mesmo propósito. Por isso a oportunidade é agora, é essa, de externarmos ao reino dos céus a nossa gratidão. Peço a gentileza que todos em seus próprios lugares curvem vossas cabeças, eu irei suplicar aos céus que consagre as nossas ofertas. Divino Mestre Jesus, mais uma vez diante da Tua santa presença, nos colocamos neste momento
em submissão ao Teu poder, aonde iremos demonstrar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo que temos recebido dos céus, vindo de santos e anjos que o Senhor tem enviado para abençoar os nossos lares, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Sabemos que é pouco que nós fazemos, mas iremos prestar com amor, com carinho, e pedimos que a sabedoria dos céus possa completar o nosso entendimento a cada dia e que possamos ser mais participativos, ainda possamos ajudar ainda mais no desenvolvimento desta obra. Eu peço que a Senhora, a Santa Vó Rosa, junto com o Santo Irmão Maldo, Maria Santíssima, Jesus, consagre essas ofertas e destine-as de maneira inspirada, para que os planos de Deus continuem sendo executados nos dias atuais em prol da salvação de milhares de almas para o reino dos céus. Certo de todas estas bênçãos, ainda rogo pela paz, pela felicidade e a prosperidade dos teus filhos e dentre os presentes daqueles que estão à procura de um emprego. Santa Vó Rosa, concede-lhes esta oportunidade, abra-lhes esta porta para que possam eles também ter as condições de externar a sua gratidão, o seu reconhecimento aos céus e ser honrado no trabalho em que possa assim executar. Certo de todas as bênçãos, o Reino dos céus seja glorificado hoje e eternamente. Amém. Nossas irmãs percorrerão o templo, todos terão oportunidade de contribuir em seus próprios lugares. Eu quero, desde já, antecipadamente, agradecer a generosidade dos vossos corações. Desejo que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Maldo, derrame bênçãos preciosas sobre a vida, sobre o lar, sobre a família e sobre os trabalhos dos irmãos. Sejam muito prósperos em suas realizações e que a bênção do céu seja uma constante na vida de todos.
louvores.
agradeço a presença de todos, o esforço que ambos o fizeram para aqui estar presente em mais esta santa reunião. Agradeço também pela atenção, pela reverência, assim como direciono os agradecimentos aos nossos queridos internautas que permite que esta programação chegue ao vosso encontro, em seus lares, aonde estiverem, e que aí esteja também a companhia de santos e anjos. E neste momento, todos juntos, unidos na mesma fé, nós passaremos para a parte da reflexão, parte da mensagem, aonde temos alguns temas para que possamos meditar na noite desse dia, e gostaria que todos pudessem acompanhar para que possamos crescermos juntos espiritualmente. A primeira mensagem que está publicada no boletim desta semana, ela traz o seguinte título: O Escândalo. Nós iremos participar da leitura e logo após faremos uma breve reflexão sobre a mensagem. O escândalo é um fato que fere as normas de conduta moral, disciplinar ou os princípios das leis de Deus reveladas por seus santos. O escândalo é o resultado dos vícios e das imperfeições dos homens. É tudo o que causa mal de um para com o outro, com ou sem repercussão. Segundo a justiça de Deus, que é perfeitíssima e impecável, ninguém deve faltar com amor, a caridade e a verdade. E se causar tropeço a alguém praticando injustiça, estará causando um escândalo. Por isso que nosso Senhor Jesus, Ele disse assim aos seus discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele de quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, ou seja, uma grande pedra, e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Outra vez, na parábola do joio, Jesus falou sobre o escândalo dizendo: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho de Deus os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidades, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Devido aos problemas que o escândalo causa, deve-se evitar tudo o que seja mau e pecaminoso, mesmo que seja algo lícito, mas que tenha aparência do mal, deve ser evitado. Por isso a Igreja Apostólica tem a disciplina, nos dada por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo, que deve ser obedecida pelos seus membros e congregados. Em relação ao porte das mulheres, por exemplo, não usam calças compridas, seus vestidos devem ser de comprimento tal que passe 2 dedos para baixo do meio da barriga das pernas. As meninas menores de 10 anos devem usar os vestidos ou saias cobrindo bem os joelhos. Igualmente, não devem usar roupas decotadas, cavadas e nem muito justas, pois não convém às filhas de Deus expor o seu corpo à tentação e à cobiça. Também não devem usar cabelos extravagantes, nem joias desnecessárias, e nem batom e pintura nos rostos. E quanto ao salto do sapato ou sandálias, deve ter no máximo
5 centímetros de altura. Os homens, semelhantemente, devem trajar-se de maneira modesta, evitando os trajes extravagantes, bem como as modas inconvenientes aos filhos de Deus. E os cabelos devem ser aparados curtos, não usamos costeletas compridas, nem cavanhaque ou barbas. Todos aqueles que fazem parte de nossa Igreja Apostólica conhecem essas normas disciplinares. Fizeram seu voto de batismo, de cumprir a doutrina e a disciplina implantadas por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e mesmo assim, alguns forçam a situação usando na própria igreja, na sua casa ou na sociedade, vestes fora da disciplina. Estes estão praticando um escândalo. Quanto aos compromissos de namoro, noivado e casamento, existem também na Igreja Apostólica normas disciplinares que devem ser obedecidas por todos os apostólicos, as quais visam especialmente evitar o compromisso de jovens muito novos de idade e que não podem casar-se, bem como o excesso de liberdade durante o período deste compromisso, sendo, portanto, proibido aos apostólicos o namoro ou noivado escandaloso que só prejudica a consagração da mocidade. A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina. A disciplina justa e sensata não tolhe a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Por este motivo, sem disciplina, não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma. Observem o exemplo do apóstolo São Paulo quando disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Aquele que tem caridade, e é isto que o apóstolo São Paulo ensina, deve promover sempre o bem do outro, e evitando o escândalo, estarão fazendo o bem. Mas, se fizer tudo o que for do seu próprio agrado, sem pensar no próximo, poderá fazer algo que o escandalize. Quem se preza, precisa ver com quem anda. Os apostólicos bem firmes na fé podem andar com pessoas cujo traje seja diferente, sem se contaminar. Mas se ficar envergonhado e ceder, modificando o seu proceder ou as suas vestes, irá escandalizar aqueles que o conhecem. A luxúria, a indecência, a infidelidade, a inveja, a cobiça, a raiva, a preguiça, o orgulho, a soberba, assim como a vaidade, prejudicam a santificação e a salvação da alma, e são escândalos para os filhos de Deus. Por isso, em nome da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, recomendamos a simplicidade no vestir, no andar, enfim, na apresentação e em toda a maneira de viver. Entretanto, ninguém deve abrir sua boca para criticar alguém por isto ou por aquilo. Ficar fazendo comentário da vida alheia
já é um ato condenado por Deus, pois a crítica e a maledicência também ferem o próximo e a sua própria alma, e é um proceder escandaloso. Portanto, não adianta evitar o escândalo e cair do outro lado pela palavra precipitada e muitas vezes injusta. Prezados irmãos, irei fazer uma breve reflexão sobre este tema, uma mensagem muito completa e fala profundamente sobre o escândalo. O escândalo é o quê? É a desobediência aos preceitos de Deus, às leis de Deus. E quando se fala normas, leis, regras, existem na criatura humana como um todo, muitas das vezes, alguma resistência. Mas nós não paramos para perceber que neste mundo, na nossa vida toda, nós vivemos dentro de normas. Mas quando se fala dentro da parte espiritual da igreja, muitas das vezes acham-se difícil, muitas das vezes acham que certos detalhes não precisa. E tudo tem o porquê. Mesmo as normas, as leis que temos que respeitar na sociedade, no mundo em que vivemos, temos as normas, seja no trajetar, nas rodovias, na cidade, como um condutor, ou seja, até mesmo como um pedestre, ou também na sociedade em que vivemos, nós temos as nossas leis lá no nosso trabalho. Muitas das vezes temos as nossas regras, horário de chegada, horário de saídas, uso de equipamentos de segurança, de EPI, enfim, vivemos cercados de regras, de normas. E quando nós falamos no trabalho, nós conseguimos fazer tudo, porque ali você espera, preciso daquilo ali, porque eu preciso do sustento preciso dos recursos financeiros para sustentar minha família, enfim. Na parte espiritual, prezados irmãos, é muitas vezes mais profunda, porque quando nós falamos da disciplina da Igreja Apostólica, não é algo criado pela vontade humana. São normas, são regras que o próprio Deus, Ele teve o carinho de, junto com Jesus e com o Espírito Santo, ao lado da Santa Vó Rosa, pedir que ela implantasse nesta igreja. E graças à humildade desta serva, à seriedade do seu ministério, e o carinho e os méritos que ela teve para com Deus de receber essa missão, toda a vontade do Pai foi implantada. E quando nós se referimos à disciplina apostólica, estamos falando da vontade de Deus. Traduzindo em outras palavras, disciplina é como nós dizermos que é a vontade do Pai para aqueles que desejam ser filhos de Deus. Então, prezados irmãos, e muitas das vezes, estas vontades de Deus não obedecidas, elas causam escândalos. E o escândalo, como o próprio Jesus afirmou, é um pecado extremo, porque quando ele refere, ele fala uma parábola, que antes que lançasse ao mar, amarrasse uma grande pedra sobre uma corda, amarrasse o pescoço e lançasse ao mar, ou seja, tirasse a própria vida, era antes preferível do que promover um escândalo destes pequenos. Ou seja, quando ele fala pequeno, ele refere às criaturas que são reconhecidas como filhos de Deus, porque Jesus, ele associou a salvação de almas, associou a conduta de um filho de Deus como uma criança. Por quê? Por causa da sua humildade, da sua inocência. E quando ele refere aqui nessa parábola a estes pequeninos, ou seja, a esses que
se colocam no lugar de filhos de Deus e que outras pessoas usam de escândalo para que essas pessoas tropeçam, melhor que nem existisse. Então, prezados irmãos, é uma palavra muito delicada, mas é palavra de Jesus. A Igreja Apostólica não está aqui para iludir, para enganar ninguém. É a palavra de Jesus que precisa ser apregoada nos corações e precisa alertar os nossos corações enquanto é tempo, porque nós vivemos no tempo da regeneração, estamos vivendo no tempo do juízo divino e é tempo de aprimoramento espiritual, é tempo de rever as nossas atitudes, a nossa conduta e o que precisamos melhorar, porque se nós aqui estamos, não viemos para a igreja para apenas preencher um espaço do nosso cotidiano. Aqui estamos, primeiramente, para agradecer ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus, ao Espírito Santo, ao Pai, promover os nossos louvores, como o coral apresentou, diversas apresentações, e nós participamos dessas apresentações. Mas aqui nós viemos também para meditar na palavra de Deus e meditar na nossa própria conduta, meditar no nosso próprio proceder, o que precisamos melhorar, o que nós possamos fazer para melhorar, para crescermos ainda mais. Porque enquanto nós estivermos nesta terra, prezados irmãos, é um período, é uma chance, é uma oportunidade que Deus está dando de conquistarmos o nosso galardão nos céus e garantirmos a nossa vitória. E, em vez de promovermos o escândalo, nós devemos promover a caridade, o amor, ou seja, desenvolver de tudo isso que nós aprendemos e, nestes ensinamentos, ajudar o nosso próximo, que muitas das vezes estão neste mundo iludido pelos prazeres que o mundo oferece, que ao olhar primeiramente, aos olhos humanos parece ser algo muito bom, mas são ilusões predadoras que vêm para cativar principalmente os jovens, na maioria das ilusões, e tirar e desvirtuar o caminhar de uma vida que leva ao reino dos céus. Então, prezados irmãos, nós devemos meditar profundamente, e como as palavras do apóstolo São Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, prezados irmãos, nós devemos entender que quando nós, maioria de que aqui estamos, já estamos frequentando a igreja há um certo tempo, quando nós viemos para a igreja, a mesma doutrina, a mesma disciplina que é ensinado hoje e que era ensinado há mais de 60 anos atrás, é a mesma que nós estamos aprendendo, ou seja, a disciplina não mudou em nada. E nós entendemos que estávamos de acordo de obedecer a doutrina, obedecer a disciplina de nossa igreja. Chegou o ponto que nós vimos que era necessário passar pelo batismo, nós fomos lá, prometemos para Deus, fizemos uma promessa para Deus. Todos se lembram do voto que fizeram para Deus? Naquele momento em que ali estava, em preste a descer naquelas águas, e nós prometemos morrer para o mundo e viver somente para Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus. Mas, infelizmente, talvez seja por um descuido, talvez seja pelos impulsos da vida, algumas pessoas estão deixando de observar os detalhes que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E sabe por que Ele fez isso, irmãos? É porque Ele ama muito nós, é porque Ele quer a nossa salvação. Ele não deu essa doutrina e essa disciplina por acaso, não. É porque Ele luta até os dias de hoje junto com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima, com profetas, com apóstolos, com santos, arcanjos, querubins. Eles lutam em favor da criatura humana, para a criatura humana herdar a salvação. A vontade de Deus é essa. Qual que é o plano que Deus fez lá no início?
para a criatura humana era viver num paraíso. Surgiu o outro reino, surgiu o pecado, mas Deus desistiu da criatura humana? Não. Foi à toa que Deus enviou o seu próprio Filho, que estava com ele lá no seu reino desde o início de todas as coisas, para vir morrer neste mundo, ser crucificado, ser açoitado, maltratado e verter seu sangue inocente naquela cruz? Ouvimos uma mensagem hoje, apresentada pelo coral: Jesus, me ajude a valorizar o teu sacrifício que o Senhor fez por mim. E na minha conduta, no meu dia a dia, eu estou conseguindo valorizar o sacrifício de Jesus? Prezados irmãos, a igreja carinhosamente está aqui para alertar os nossos corações. A igreja apostólica, a sua doutrina, a sua disciplina não está aqui para exortar ninguém. A igreja tem a finalidade de unir os nossos corações, de estimular a nossa fé, de ajudar os jovens, as crianças, para que se desenvolvam na fé, para que nós possamos observar os detalhes que o mundo oferece, que não são agradáveis aos olhos de Deus. Deus quer a nossa salvação. Olha o que a Santa Avó Rosa precisou passar, olha o que Jesus precisou passar por nossa causa. Vimos com os nossos próprios olhos a luta que o Santo Irmão Maldo exerceu durante 44 anos. Ele não precisava passar por isso, mas ele passou em prol do crescimento desta igreja, em prol da nossa salvação. Então, prezados irmãos, vamos valorizar estes ensinos, vamos valorizar as palavras de Jesus, vamos valorizar o Consolador como esta promessa do Divino Mestre, que ressurge e surge em nosso meio, e vem sendo esclarecida há mais de 65 anos. Santa Avó Rosa como Consolador, a Igreja Apostólica como a casa de Deus nesta terra, a extensão do reino dos céus. Prezados irmãos, já pararam para pensar o que significa estar aqui na igreja? O que significa estar no tabernáculo de Deus, como o próprio Deus dizer que a igreja apostólica é a extensão do reino dos céus? Por que extensão do reino dos céus? Porque o Deus envia santos e anjos. Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, Jesus, os apóstolos, os profetas, eles vêm participar de nossas reuniões. Quantos deles hoje aqui estão e nós não contemplamos com os nossos olhos, mas pela nossa fé temos essa plena convicção? Quantas das vezes o Santo Irmão Maldo afirmou que em nossas reuniões estavam os profetas, os apóstolos? Então vejam, prezados irmãos, que o reino dos céus está unido em ajudar a igreja apostólica nesta terra, não somente ajudar a igreja apostólica, mas todos aqueles que desejarem conhecer o Evangelho de Jesus e estabelecer para a sua vida. Então, prezados irmãos, carinhosamente, deixo essas simples palavras aos vossos corações, que sirva para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa reflexão da nossa vida, não como a própria palavra que diz, não vamos olhar para esta mensagem tentando encaixar na vida de fulano de ciclano, porque por mais que estejamos fazendo o certo, se nós olharmos, essa mensagem veio para fulano, essa mensagem veio para ciclano, ou seja, nós estamos mais errados do que talvez alguém que possa estar em algum descuidado. Então vamos deixar que essas palavras falem para o nosso próprio ser. Não devemos olhar as atitudes do nosso semelhante tentando aplicar o juízo, porque o juízo cabe a Deus e nós somos julgados por Deus. Prezados irmãos, eu irei fazer a leitura de uma próxima mensagem que está contida no boletim desta semana e que nós vamos falar a respeito da Santa Avó Rosa, a coluna
e o santuário do nosso Deus. A Igreja Apostólica é o santuário de Deus nesta terra, e a Santa Vó Rosa é a coluna principal que sustenta esta igreja com sua graça e poder. A Santa Vó Rosa e o nosso Senhor Jesus são as duas fiéis testemunhas do poder de Deus nosso Pai. Conforme está escrito nas revelações do Divino Mestre ao amado apóstolo São João, no livro de Apocalipse, ele diz assim: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A Santa Vó Rosa, ela teve a honra de também ter o seu nome no nome da Igreja Apostólica, conhecida como Igreja da Santa Vó Rosa, cumprindo-se as palavras de Jesus ao apóstolo São João sobre o vencedor, que diz: gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte do meu Deus. Esta Igreja Apostólica nasceu dos céus e Jesus é o seu fundador, conforme a letra de um dos nossos hinos. A Igreja Apostólica e a Santa Vó Rosa são duas vidas preciosas que alimentam a nossa alma e fortalecem o nosso espírito. A Santa Vó Rosa e sua igreja são a árvore da vida, regadas pelo rio precioso que emana do trono de Deus, que é toda a unção e virtude do Espírito Santo do nosso Pai. Estas graças santificantes são as virtudes do Espírito Santo sobre a sua igreja, que mantenha viva a nossa fé, o nosso amor a Deus, ao seu Filho amado e à sua palavra. É também fonte de vida para aqueles que a têm em seu coração. Portanto, essa é a razão da felicidade do povo apostólico, porque possui a vida que vem de Deus, por meio da Santa Vó Rosa e da sua igreja. Daí o nosso santo irmão Aldo muito aconselhou a todo o nosso povo que guardassem esse tesouro precioso que possuímos e não deixemos apartar-se do nosso coração os ensinos e os conselhos que recebemos nesta igreja, pois juntamente com a disciplina são fontes de vida, de paz e de prosperidade. A data de 26 de outubro celebra a vitória e coroação de uma santa nova, Santa Vó Rosa, Espírito Consolador da promessa de Jesus, que viveu e cumpriu um ministério maravilhoso de amor e fé por Deus, Jesus e a Virgem Maria e por todos nós apostólicos. Toda a nossa gratidão a Deus por esta data maravilhosa e também a Jesus, a Virgem Maria, pelo preparo desta mãe e vó tão querida do povo apostólico, a nossa Santa Vó Rosa. Prezados irmãos, aí está mais esta mensagem muito especial, porque relembrarmos o ministério da Santa Vó Rosa é uma dádiva para os nossos corações, porque é a promessa de Jesus sendo executado nos dias atuais perante aos nossos olhos. É sabermos que estamos vivendo em uma nova era, estamos vivendo no tempo que o nosso Jesus estabeleceu como o tempo do juízo divino, o tempo da regeneração, o tempo em que Ele faria novas todas as coisas. E tudo isso foi e está sendo anunciado a todos quantos, como a própria palavra
de Jesus disse: quem tiver ouvido, ouça. Ou seja, quem quiser salvação, escute e pratique, porque são ensinos, são regras vindas de Deus, que são a garantia e a estabilidade da nossa salvação. Por isso, prezados irmãos, a nossa igreja, ela é dos céus, porque foi fundada por Jesus, e a Santa Vó Rosa, ela representa nesta terra a segunda vinda de Jesus, ou seja, a permanência de Jesus novamente nesta terra, ou seja, onde ele diz que faria nova todas as coisas, que o Consolador prometido vos faria lembrar tudo o que ele havia dito, e tudo que nós relembramos nas palavras, nos ensinos, na doutrina desta igreja apostólica, relembramos palavras de Jesus. Então, prezados irmãos, confiem plenamente no poder da Santa Vó Rosa, confie no poder dela como Consolador, e que hoje, integrante à corte celestial, junto com o seu sucessor, que é o nosso santo irmão Maldo, que muito fizeram nesta terra para que esta igreja existisse, eles continuam lutando pela nossa salvação, e eles têm muita esperança em cada um de nós, para que obedecemos a palavra de Jesus e ajudemos para que outras almas, outros corações possam tomar conhecimento desta palavra. Queridos e prezados irmãos, infelizmente o tempo se esgotou e não temos mais a oportunidade de aprofundar na meditação desta mensagem. Eu peço que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Maldo, possa, com sabedoria divina, celestial e a inspiração do Espírito Santo do Pai, completar os vossos corações, fortalecendo-os com vida, com paz, com muita fé, e ajudando a todos nós, para que a cada dia sejamos mais humildes, mais consagrados, mais obedientes, que possamos caminharmos juntos, firmes, destemidos em anunciar a palavra de Jesus, de mostrarmos ao mundo que Jesus está presente pela sua segunda vinda, que a Santa Vó Rosa, a qual nós referimos em nossa mensagem, é o Espírito Consolador da promessa de Jesus, prometida no livro de São João, capítulo 14, 15 e 16, narra nas Sagradas Escrituras a vinda do Consolador, este Consolador que foi colocado em nosso meio, manifestou a sua glória, o seu poder, e continua fazendo e realizando grandes milagres na vida daqueles que têm dado a oportunidade, para que ela mostre as suas virtudes, o teu poder, e que também aqueles que têm merecido a sua intercessão em favor de santos e anjos na companhia, no nosso lidar cotidiano. Muito obrigado pela participação de todos, o carinho, a reverência que tiveram para o transcurso desta santa reunião. Sei que muitos tiveram que fazer os esforços para aqui estar presente, nas conduções para vir, outros deixando os seus compromissos, seus afazeres, mas tenham certeza em seu coração que irão para os seus lares cheios das virtudes e da unção do Espírito Santo do Pai, que trarão muita vida para o seu corpo, muita saúde, muita paz, felicidade para o seu ser, para a sua família, para o seu lar, e muita fé para a nossa alma. Assim sendo, prezados irmãos, para que nós possamos concluir a reunião da noite desse dia, nós ouviremos mais uma mensagem pelo coral que traz o título Prece de Gratidão. Aproveito e faço um aviso ao coral jovem, coral masculino e feminino. Avisamos aos componentes destes corais que amanhã o ensaio terá início às 8h30. Então os irmãos façam o seu esforço para que estar presente, para empenhar no seu ministério e desenvolver a sua mensagem cantada aos nossos corações nas próximas reuniões. Ouviremos o hino pelo coral.
Os meus sinceros agradecimentos a todo o coral pelas belas apresentações, coristas, músicos e regentes. Muito obrigado, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Maldo abençoe o vosso ministério. Aos meus colegas de ministério, os irmãos obreiros, as irmãs diaconisa, obrigado pelo carinho do seu trabalho, da sua participação, para que ajudasse, para que tudo acontecesse dentro da melhor maneira possível. E a todos, mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos e que Deus possa fazer companhia em todos os dias de vossa vida. Assim sendo, chegou o momento de concluirmos esta reunião e o que o faremos através de uma oração. Convido a gentileza aos que puderem a colocar em pé. Agradeço também aos nossos queridos internautas pelo carinho da sua participação. Obrigado por deixar esta programação chegar ao vosso encontro e nos fazer companhia, unidos espiritualmente. Neste momento, prezados irmãos, iremos falar com Deus. Aproveite deste momento com muita fé, porque aqui estamos na presença de Deus e dos seus santos, aonde iremos elevar os nossos agradecimentos e também as nossas súplicas. Oremos. Bondoso e eterno Deus, nosso Pai, graças te damos ao teu divino Espírito, agradecidos somos ao nosso divino Mestre Jesus, também ao Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, a nossa querida e divina Mãe Virgem Maria Santíssima. Agradecidos e reconhecidos somos ao ministério que o Senhor, ao Santo Irmão Maldo, exerceu nesta terra e continua exercendo espiritualmente, ao lado da Santa Avó Rosa, sendo-nos a direção sábia e segura para que possamos conquistar a nossa salvação. Relembramos os teus conselhos, relembramos os teus ensinamentos que através de Jesus vieram ao nosso encontro. As boas novas que a Senhora, a Santa Avó Rosa, veio anunciar a esta terra. E nessas mensagens na qual meditamos, na qual ouvimos apresentado pelo coral, pedimos que a bênção da Senhora possa completar no íntimo da nossa alma. Ajude que as letras destes hinos, que as palavras de Jesus, dos seus ensinos que foram relembrados na noite deste dia, sejam gravadas em nossos corações e ajuda-nos a praticá-las no cotidiano de nossa vida, para que sejamos mais úteis e desenvolvidos em nossa fé, para que possamos ajudar no desenvolvimento da Igreja Apostólica nesta terra. Neste momento, a Santa Avó Rosa apresenta a Senhora, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Jesus, ao Santo Irmão Maldo, esses nomes que aqui estão, sobre esta caixa de pedidos de oração. Abençoe estas vidas, abençoe estes lares, ó Santa Avó Rosa. Quantos deles estão clamando em favor da sua saúde, do seu corpo? Quantos deles aqui colocaram os nomes que estão pedindo em favor da fé de muitos que esfriaram? Quantos deles estão pedindo em favor do emprego, do seu trabalho, das dificuldades na família, enfim? A Senhora conhece e sabe a necessidade de cada um deles. Eu peço que a bênção da Senhora vá ao encontro dele, visita estes corações, estes lares e leve a tua paz, o teu poder. Santa Avó Rosa, despeça-nos na tua graça, na tua bênção. Dai-nos um ótimo regresso até os nossos lares. Dai-nos uma noite de descanso abençoada. Ajuda que o poder do Santo Irmão Maldo possa estar presente em todos os dias da nossa vida. Querido profeta de Deus, ajuda-nos a superar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ajuda-nos a sermos mais obedientes, mais consagrados e que possamos assim ser muito úteis no desenvolvimento da Igreja Apostólica. Certo de todas estas bênçãos, eu também peço à Senhora Santa Avó Rosa, em favor destes que estão acompanhando esta programação via internet, peço em favor dos ouvintes do programa Hora Milagrosa, eu peço em favor que a Senhora permita suplicar em favor e misericórdia, em favor de toda a criatura humana espalhada por este universo, que possa de uma certa forma ajudar que a palavra de Jesus chegue aos corações, toque no íntimo da alma de cada um deles e que possam transformá-los, para que a palavra de Jesus
possam assim fazer valer nessas vidas e que muitas almas sejam levadas para o reino dos céus. Certo de todas essas bênçãos, a nossa sincera gratidão por esta oportunidade e que a bênçãos dos céus de seus santos, profetas, apóstolos e todos os santos e anjos que aqui estão, possa estar presente na vida de todos, façam companhia, não somente hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Paz do Senhor, muito obrigado e até amanhã.